Fala galera, avisa pra geral que a FJU está na TV Templo, canal 10.1. E claro, estamos nas nossas redes sociais também. Então bora curtir, comentar e compartilhar com seus amigos aquela live topzera. Vamos ao top de 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. A live FJU está no ar. Estamos mais juntos do que nunca. Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um live FJU. Hoje eu estou aqui com um casal, a Thaís e o Carlos, que estão casados há pouco tempo, né? 1 ano e 7 meses. 1 ano e 7 meses, mas já estão juntos há mais tempo. E eles vão conversar com a gente aqui, explicar o que aconteceu na vida deles. E hoje eles são coordenadores do Força Jovem. Para quem não sabe, no Força Jovem, no projeto, no grupo Força Jovem, nós temos os jovens que participam do grupo, nós temos os obreiros, né, que nos ajudam no grupo, aqueles que são líderes de um projeto aqui, outro projeto lá, das nações, das tribos, aquilo da maneira que o Força Jovem se divide. E temos os coordenadores, que são aqueles que fazem a reunião do Força Jovem, que coordenam o trabalho em um certo local. Então, por exemplo, eles estão lá em qual lugar? Vila Carioca. Vila Carioca, ali em Sacomã. Região de Sacomã, né? Então, eles são responsáveis pelos jovens ali naquela área. E eles vão compartilhar um pouquinho da história deles com a gente e também quais dificuldades que estão encontrando lá, o que eles veem nos jovens, já bater um papo aqui hoje, tá bom? Então, faz o seguinte, não sai daí não, a gente já volta já. Fica ligado, galera! Já voltamos com a live FJU. Força Jovem Universal. A FJU está há 47 anos ajudando os jovens. Com 9 projetos, a FJU vem desenvolvendo talentos de toda a juventude. Projeto Esporte, com diversas atividades esportivas. Projeto Cultura, com companhias de dança, teatral e a banda FJU. Projeto Mídia, trabalhando em 4 departamentos como fotografia, mídias sociais, designer gráfico e produção. Projeto Help, o projeto com finalidade de ajudar jovens que têm depressão, crises de ansiedades e vêm sofrendo com automutilação e desejo de suicídio. Caso você ou alguém que precise de ajuda, nos envie uma mensagem via WhatsApp 11 2392 6910. 24 horas de plantão para lhe ajudar e a quem precisa. Todos os finais de semana temos o Encontro Jovem FJU. Nos reunimos para encontrar nossos amigos e fazer novos, recebendo uma direção certa para o sucesso do nosso futuro. E uma vez na semana, temos a reunião do Algo a Mais. Uma reunião especial, voltado para aqueles que querem algo a mais com Deus, buscando a direção do Espírito Santo. E aí? Já imaginou passar a madrugada com a galera da FJU? Isso é super possível com a FJU Night. Uma noite super especial de muita animação, redenção, entrega e de novo nascimento. E claro, estamos realizando mega eventos marcantes. Luau FJU, Mega Dance, Mega Help, Projeto Esporte Jovem FJU, Foto Challenge, Curta FJU. Somos ao todo mais de 200 mil integrantes só no Brasil, mais de 60 mil voluntários em todo o país. Mais de 1,5 milhão de pessoas são beneficiadas anualmente pelos movimentos realizados pela FJU. E presente em mais de 130 países. A Força Jovem te ajudou de alguma forma? No Força Jovem também eu comecei a me sentir útil. Então me ajuda muito. Eles que foram me dando a base, né? A todo momento eu tinha um obreiro me ajudando, me mandando mensagem. Muito. Eu passei a desenvolver meu talento. Muito. Através disso tudo, eu vi que eu realmente precisava conhecer a Deus. Então foi através do Força Jovem que eu conheci a Deus. Eu me chamo Jéssica, eu sou muito grata pela Igreja Universal ter vindo aqui e a Força Jovem também. Muito obrigado, FJU! Eles me ajudaram a seguir em frente, olhar para frente, esquecer o passado
e ver que eu podia ser uma pessoa melhor. Meu filho é outra pessoa mesmo. É um Pedro antes e um Pedro depois. A camisa que fica mais linda, a roupa que ele fica mais linda é com essa roupa aí. Procure um integrante da FJU e venha fazer parte da Força Jovem Universal. Estamos mais juntos do que nunca. Você já teve um encontro? Com certeza já. Bom, o encontro pode ser um date, ou um encontro de negócios, ou um encontro com seus amigos para curtir a praia, ou ainda encontrando aquele objeto perdido. Mas também pode ser uma mudança de vida. Todos os finais de semana temos um Encontro Jovem. Aqui você encontra verdadeira alegria, paz, amigos que se importam com você e aprendizados únicos que te levam a uma vida melhor. Sem contar as atividades culturais e esportivas que rolam eventualmente. Tudo isso em um polo FJU pertinho de você. Encontre acessando forçajovemuniversal.com ou em nossas redes sociais oficiais. No Encontro Jovem, a gente se encontra. E aí, eu te encontro lá? Em maio, a maior competição de dança da FJU está de volta. E dessa vez, com uma novidade. As apresentações de dança serão estilo musical. Dia 11 de maio, às 14 horas, ginásio do Ibirapuera. Procure um polo da FJU mais próximo de você e adquira seu ingresso. Mega Dance FJU Musical 2024. Uma competição de dança como nunca vista antes. Voltamos com a live FJU. Então vamos lá bater aquele papo com eles, Thaís e Carlos. Vou começar com você então, Carlos. Hoje eu começo com você. Conta pra gente aí um pouquinho da sua história antes de conhecer a Thaís. Depois a gente vai falar sobre os dois juntos, né? Certo. Então, Bispo, eu fui adotado, né? Então eu cheguei na minha família com 4 meses e a minha tia que me trouxe pra minha família, ela é obreira, ela já era obreira, né? Então, desde pequeno eu já nasci sempre na fé, dentro da igreja, tanto é que ela me arrumava tudo certinho, né? Mas já sabendo da verdade, né? Cresci já dentro da igreja. Então você foi adotado pela sua tia, é isso? Sim, senhor, ela que me trouxe pra minha família. Na verdade, quem registrou foi a irmã dela, né? Minha mãe. Ela que me registrou, mas ela me trouxe pra minha família. Então, a sua mãe você não conheceu? Não, de sangue não. Não senhor. conheceu? Não, senhor. Então, a irmã dela isso. Pegou você... Isso, e me trouxe pra minha família e a minha mãe, que é a irmã dela, me registrou, né? E aí, mas ela sempre me levava pra igreja. Deixa eu entender. Essa tia que você tá falando aí é tia de quem te adotou ou de quem te teve? De quem me adotou. De quem te adotou. Isso. Então a mãe, da família da mãe que você teve, não conheci a sua mãe biológica não conheceu ninguém? Não conheci ninguém, não tive contato. Mas sempre fui bem acolhido na minha família, né? E por que a tua tia não ficou com você? Por que deu você pra irmã dela? não sei. Não... Ela conta que, por ela já ser obreira, Bispo, ela não poderia registrar ele, porque ela iria estar mentindo. E aí ela falou, ó, ele tá aqui, ele vai ser um homem de Deus. E aí a irmã dela, que no caso, que ela falou, não era da igreja, ela falou, deixa que eu registre esse menino. Agora onde que ela pegou você, sua tia? Uma moça que deu ele, né? É que ela trabalhava, na verdade, com a irmã dela, da minha mãe de sangue, né? Ela trabalhava. Aí ela conheceu a minha tia que me adotou. Então a mãe de sangue você nunca conheceu? Nunca conheci isso. E você soube desde o começo que era adotado, desde criancinha? Como é que foi? Desde sempre. A família nunca escondeu de mim, sempre explicou que eu era adotado, né? Não era de sangue. E sempre me acolheu. Fui sempre bem tratado. Você sentiu alguma vez assim rejeição por causa disso? Não, Bispo. De vez em quando vinha um pensamento, né? Poxa, você não sabe quem é sua mãe, né? Os traços. Porque vem pensamento, né? Mas
Nunca tive uma revolta em questão dessa parte ali, não. Porque a família sempre cuidou de mim certo, sempre me deu... Eu digo isso por quê? Porque volta e meia a gente vê pessoas assim que foram adotadas. Sim. E em alguns casos se rebelam, ficam com raiva, sentem rejeitados. E acabam fazendo os pais adotivos pagarem o preço do que aconteceu. Sim. Quando, na minha opinião, eu sei que eu não sou adotado, então acho que não, né? Mas a gente não está na pele da pessoa, mas eu imagino, por exemplo, no seu caso, a sua mãe biológica, seus pais deixaram por alguma razão. Talvez você nunca vai saber. Mas o sentimento de gratidão por quem quis te criar tem que ser muito maior do que, né, a revolta do que aconteceu. Graças a Deus teve alguém ali para criar, alguém que me aceitou. Então, quer dizer, eu acho que tem que haver muita gratidão em vez de revolta. É verdade. Eu carrego isso dentro de mim. Eu sou muito grato pela família que eu cheguei, né? E até essa tia, ela sempre cuidou bem, sempre esteve comigo em todos os momentos. É a mãe, né? É a mãe. Sempre esteve. Porque nós temos vários bispos, né, pastores que adotaram, e a gente vê isso, né? Algumas crianças que foram adotadas, coisas são jovens, tal, adultos, são muito gratos mesmo. É sentimento de gratidão. Por quê? Porque, poxa, eu fui rejeitado por alguém, mas alguém que não é meu pai, não era minha mãe, me aceitou, deu a vida ali por mim. Olha a gratidão. E tem outros que são revoltados, que se revoltam, como se aquele que adotou fosse o culpado por todos os problemas. Na verdade, ele veio para trazer uma solução e não para trazer mais problema. Né? Isso mesmo. Então, graças a Deus, você nunca teve esse problema. Não. Sempre viu como mãe mesmo. Sim, pai. Sempre fui grato. Em questão dessa visão, sempre fui grato pela minha família. E aí? E aí, sempre cresci na igreja, né? Tanto é que essa minha tia, que é obreira, ela me levava arrumadinho, sempre cresci na igreja. E aí, só que conforme foi passando o tempo, bispo, eu fui crescendo por volta de uns 12, 13 anos, eu comecei a conhecer outras amizades, né? Do lado de fora, em escola, e influência. E aí, cada vez fui indo menos para a igreja, fui frequentando menos, e cada vez mais me envolvendo com amizades, com as coisas do mundo, e até que parei de ir para a igreja, bispo. Fui conhecendo cada vez mais amizades e crescendo, né? E até que conheci a bebida também através das amizades e me envolvi cada vez mais. E deixei de ir para a igreja e abracei totalmente o mundo, mergulhei totalmente no mundo. Bebida, amizade. Conheci o vício da maconha também, fui viciado também, bispo, na maconha e na bebida, né? E igreja, zero. A minha tia continuava me chamando, me escondia às vezes dela, ela me chamava, falava que não queria nem acordar. E afundado no mundo mesmo, bispo. Mas assim, você não sabia que aquilo ali era errado? Você não aprendeu na igreja? Sabia, assim? Sabia. E não tinha nenhum problema? Ir lá fazer errado, não tava nem aí para as coisas de Deus? Na hora não despertava, né? Enquanto tava naquele momento, com a amizade, vamos sair, vamos nessa noite, não. E sempre envolvido naquele ciclo, né? Vira um ciclo, o bispo. E você sabe da verdade, você tem dentro de você o certo, você tem a consciência dentro de você, o temor, até com um dízimo, com coisas da fé, o temor a Deus, você sabe que existe um Deus, você conhece a palavra, mas fica naquele ciclo, né, da amizade e cada vez mais se afundando. Cada vez mais longe do que você sabe que é o certo. Então chegou maconha. Maconha. E aí a mãe não sabia? Ninguém sabia? Ou sabia? Chega um ponto que desconfiava, né? Porque não tem como, mas... Não que eu fazia na frente deles, né? Eu bebia e fumava, eles também respeitavam, né? Mas chega um ponto que eles sabiam, né? O cheiro, a roupa, né? Quem lava, né? Mas fiquei nesse ponto de afundado mesmo. E não ia mais e cada vez mais me afundando com amizades. Entrei num emprego também que me fez mal também, bispo, esse emprego que eu entrei. Por quê? Porque lá naquele emprego eu comecei a adquirir coisas fáceis, né? E de uma certa forma eu roubava e vinha dinheiro muito fácil na minha mão, vendia outras coisas também que não era legal, não era certo. E ficou um ciclo mais que eu me afundei mais ainda. Então era coisa errada, era bebida e quer dizer, não é que o emprego era ruim, era que o local
facilitava... Facilitava e muito, bispo. Quem queria fazer coisa errada, fazer coisa errada. Isso, facilitava e muito. E aí me afundava mais ainda. E aí, conforme vinha o dinheiro fácil, vem fácil, vai fácil também, bispo. E eu fiquei nesse ciclo aí por um bom tempo, até eu conhecer a Thaís também. Você conheceu ela nessa época aí ou não? Nessa época. Eu já estava no finalzinho desse emprego, mas eu já estava com o vício da bebida e da maconha e ainda estava no finalzinho do emprego, né? Depois a gente saiu do emprego. Uhum. Então foi aí que você conheceu ele? Foi, bispo. Quando ele trabalhava nesse lugar aí? Dessa forma aí que eu conheci ele. E aí? Qual é a sua história, então? Então, bispo, minha mãe, problema com álcool. Meu padrasto, problema com droga. Hoje meu padrasto faleceu, já tem alguns anos. Só que eu cresci num lar de briga. Meu padrasto cresci, ele agredindo minha mãe. Meu pai faleceu, eu tinha 1 mês. Minha mãe se envolveu com meu padrasto eu tinha 2 meses. Então meu pai morreu, minha mãe em seguida conheceu meu padrasto. E aí eu via meu padrasto como um pai, né? Porque foi com ele que eu cresci. Só que eu também cresci com agressão, com bebida, com vício de droga que ele tinha. E aí, depois de um tempo, minha mãe engravidou da minha irmã. E aí, nunca parou. Sempre teve agressão, sempre teve briga. Eu sempre cresci com aquele lar conturbado dentro de casa. Minha mãe manifestava dentro de casa. Eu não entendia o porquê. Se escondia, tinha que ligar para alguém para poder ajudar minha mãe. E aí, foi uma convivência difícil. E aí, com, 16, 17 anos, em escola, vamos sair hoje. Não vamos entrar na escola, não. Vamos ficar aqui, vamos beber. Nunca usei droga, mas já bebi muito. E aí fui me envolvendo com bebida, com amizade, e não queria nem saber. Quanto menos eu ficava em casa, melhor. Porque eu sabia, quando eu chegasse em casa ia ter briga. Da minha mãe com meu padrasto. Então eu só queria sair de manhã e chegar de noite. Não queria só saber de ficar na rua, ficar bebendo. Porque eu sabia que em casa eu não tinha paz. Era um lugar que eu não queria estar, era na minha casa. Por causa dessas brigas. E aí, depois de um tempo, com 18 anos, eu saí de casa, fui morar sozinha. Também, sempre, eu comecei a ter uma vida independente muito cedo. Porque eu queria sair do ambiente que eu estava. Porque ali eu sabia que eu não sabia mais como que resolver aquele problema dentro da minha casa. Minha irmã começou a se envolver com outras coisas, começou a dar muito trabalho para minha mãe se envolveu com vício de álcool, alcoolismo. Aí foi muito difícil. Eu falei assim, não, agora chega, quero sair de casa, arrumar um emprego, sair de casa. E aí eu conheci ele. E aí eu falei, não acredito, ele bebe, ele usa droga. Falei, que isso? Isso não dá pra mim. Conheceram como? Se conhecemos em balada. Bebendo, ele fumando. Foi nessa situação. A misericórdia. Ele só... Às vezes, pra ele me ver, ele falava, não, daqui a pouco eu vou ali. Eu não entendia muito. E as pessoas falavam, ele fuma maconha. E eu falava, não, ele não fuma. Ele fuma. E eu tentava fingir que não estava enxergando que ele fazia essas coisas. E aí, depois eu falei assim, não, realmente ele fuma, ele bebe. E a gente começou a brigar muito, bispo. Muito, porque eu não queria o que eu estava vivendo em casa, eu não queria com ele. Eu já tive um outro relacionamento antes dele. Mas você estava vivendo com uma pessoa que era igual? Que estava no mesmo caminho do seu padrasto? Mas eu vi assim, não, ele vai me agredir também. Ele vai fazer o que meu padrasto fez com a minha mãe. Pra mim, na minha cabeça eu estava certa. Então, você não queria aquilo que a sua mãe passava. Não queria. Mas estava se envolvendo com alguém que estava no mesmo caminho do seu padrasto. E que eu também, porque eu também bebia. Só que na minha cabeça, bispo, olha pra você ver como quando a gente tá, né, nesse mundo, a gente não percebe. Ele era mais errado do que eu. Só que eu também fazia coisas erradas. E aí eu falava assim, não, eu não quero isso pra mim. E aí a gente começou a brigar muito. E aí ele falou pra mim assim, a gente tá brigando demais. Eu já cheguei a ponto até de querer terminar com ele por conta disso. Porque eu já não suportava mais isso. E vocês estavam namorando há quanto tempo essa época aí? 1 ano já. 1 ano namorando, né? E aí, como é que vocês vieram pra igreja? Veio um primeiro, os dois juntos, como é que foi? Aí ele falou pra mim... Quando eu lembro desse dia, eu falei, meu Deus, ainda bem que eu insisti. Porque ele falou pra mim assim, eu tenho um lugar... Só que eu não sei se você vai querer ir. Aí, na época, eu falei assim...
Peraí, que você vai falar o que você falou daqui a pouquinho. A gente volta já. Vamos intervalo rapidinho, depois a gente vai saber o que ela falou quando ele falou que tem um lugar para ir. Quer dizer, o resultado você já sabe, eles estão aqui, né? Mas como é que aconteceu isso daí? Quando a gente voltar, não sai daí não. Fica ligado, galera! Já voltamos com a live FJU. Ei, maninho, se tu ainda não conhece Pará, o nosso Descobrindo o Brasil de hoje vai te mostrar. E se tu já conhece, bora matar a saudade. Hoje vamos te mostrar algumas belezas da capital paraense, a nossa querida Belém, a cidade das mangueiras. O nosso Descobrindo o Brasil de hoje tem algo a mais, então fique até o fim. Então, mano, se puxa logo e bora turistar. Mas antes disso, quando se fala em Belém do Pará, qual a primeira coisa que vem na sua cabeça? O lembro do peixe frito pra sair, né? Não pode faltar. É a caixinha do Pará, que tem muito aqui, e é o que eu estou sustentando a minha família atualmente. A questão do açaí com peixe, né? O tacacá, o tucupi. E em referência ao local, eu lembro muito do Ver-o-Peso. É uma coisa que me vem muito forte na mente, essa região do Ver-o-Peso, pela diversidade que tem aqui. Mesmo que você ainda não conheça a nossa belíssima cidade presencialmente, mas temos certeza que tu já deves ter ouvido muito sobre esse lugar, seja pela cultura, nossa culinária, nosso sotaque diferente e os pontos turísticos pai d'égua que só tem aqui. E um dos pontos que é mais conhecidos é considerada a maior feira a céu aberto da América Latina. Estamos falando do nosso querido Ver-o-Peso. E para os íntimos também conhecido como Veropa. Então bora lá conhecer. O Mercado Ver-o-Peso, que também possui a nomenclatura de Mercado Municipal Bolonha de Peixe, Mercado de Ferro ou somente Ver-o-Peso, é um mercado público inaugurado em 1901, que substituiu a Casa de Ver-o-Peso, situado na cidade paraense de Belém, o bairro da Campina, às margens da Baía do Guajará, ao lado da Estação das Docas. É considerado o mercado público mais antigo do país. Foi eleito uma das maravilhas do Pará e uma das 7 maravilhas do Brasil. Um ponto turístico, cultural e econômico da cidade de Belém, que é formado pelo Mercado de Ferro, Praça do Pescador, Docas das Embarcações, Pedra do Peixe e pela Feira Livre, o Ver-o-Peso, que é considerado a maior da América Latina, que abastece a cidade com vestuário, ervas medicinais, alimentos vindos das ilhas circunvizinhas da capital e dos municípios do interior, fornecidos por via fluvial. E claro, no Veropa você pode saborear um dos símbolos da gastronomia nortista, que faz parte dos mais de 400 anos de Belém. O peixe frito com açaí, que é o queridinho dos paraenses. Mas não para por aí não. Aqui você encontra muitos outros sabores, como cupuaçu, pupunha, manga e entre outros. Então, quando tu vieres em Belém, já sabes que o Veropa é uma parada certa, mas cuidado, porque dizem que quem veio ao Pará, parou, tomou açaí, ficou. Ei, mano, tu achaste que tinha acabado, Temos um bônus pra ti. Viemos aqui no Forte do Castelo só pra te trazer uma curiosidade no nosso Descobrindo o Brasil de hoje. Pois além dos lugares físicos, a nossa cultura também está presente na forma de falar, e o paraense tem uma forma única de se expressar. Eu sou paraense e é claro que vão me perguntar: por que vocês falam chiando? O estado do Pará é um dos estados que mais teve influência portuguesa, especificamente na região do norte, a origem do som, S com som de X. Percebemos isso na palavra mesmo e também ao final de sílaba, como na palavra folhas. Muitas regiões até conjugam o verbo direitinho. Tu vais, tu vens, tu és, tu fostes. E se tu reparar, temos muitas cidades com nomes de cidades portuguesas. E a arquitetura de Belém, muito parecida com a de Lisboa. E outra herança na forma de falar dos paraenses tem a ver com os povos indígenas. Palavras como Carapanã e Garapé têm origem da língua tupi e são usadas até hoje. Fora a quantidade enorme de gírias paraenses, como... Ah, cheiroso! Tá doida? Mas quando já? Mana, deixa eu te contar. O tão famoso égua, que pode ser considerado uma interjeição de uso universal, podendo expressar diversas coisas, mudando apenas a entonação. Égua. Égua, mano, de rocha? Égua, mana, me espera que eu vou dar-lhe nessa broca. Viu só, o nosso estado é rico de uma cultura extraordinária, mas além de toda a beleza cultural, monumento da nossa terra, existe um lugar que ultrapassa tudo isso, não apenas pela sua beleza, mas pelo significado da sua existência. Que é a nossa Catedral de Belém do Pará.
um lugar acolhedor que atende pessoas há mais de 20 anos, um lugar que esbanja santidade, beleza e paz. E o meu lugar favorito é a sede estadual da FJU Pará. Se você quiser conhecer a nossa catedral e a galera da FJU, ela está localizada aqui, na BR-316, no quilômetro 1, em entroncamento, número 318. E afirmamos que quem passa por essas portas, a vida nunca mais será a mesma. E esse foi o nosso Descobrindo o Brasil de hoje. Tchau e até uma próxima! O que você quer de mim? O dia que apresentaram ele pra mim, eu lembro que eu tava indo pra um lugar e eu estava com uma angústia muito grande. Eu tava num local escondido, pronto para invadir uma comunidade de uma facção rival. Aquele dia eu tava dominado pela tristeza e pelo vazio que havia dentro de mim. Foi um dia que tudo tava dando errado. Eu lembro que estava tendo uma crise de ansiedade muito grande quando conheci. O que ele fez depois que eu conheci, ele preencheu meu vazio e me deu a verdadeira felicidade. Ele me trouxe a alegria de viver. Ele transformou o meu interior e todas as áreas da minha vida. Ele me tirou do crime, dos vícios e me fez um homem de Deus. Ele tirou a ansiedade, o medo, a depressão e me deu a paz. E o que ele representa para você? Não há nada mais importante na minha vida. Eu nem mereço tanto amor. Receber ele foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Ele preencheu todas as lacunas. Ele me deu uma nova história. O Espírito Santo é tudo. O quê? Você precisa. Eles ligavam pra mim pra saber como é que eu tava e eu mentia. Falava, não, tá tudo bem, tô aqui. Não deixava minha mãe falar com a minha avó. Não deixava minha avó falar com a minha mãe pra ela não saber o que eu tava fazendo. Ia pra festa, saía de noite, saía de madrugada, bebia, fumava. Tudo que era errado. Lá na frente, depois, quando eu comecei com as tatuagens, eu tinha dentro de mim. Eu vou me tatuar porque eu não preciso arrumar emprego, não vou me preocupar com isso. Ah, entrevista de emprego, não pode ter tatuagem. Eu vou ser bandido, pra que eu quero me preocupar com tatuagem? Aí foi a parte da tatuagem, me enchi de tatuagem. Só que aí, quando eu cheguei na adolescência, eu descobri de uma forma assim, de um jeito que ela não me esperava, que o meu pai ele não me queria. Então, eu descobri que ela tinha recebido um tipo de remédio, alguma coisa para que ela pudesse me abortar. Tudo tinha que ser do meu jeito, eles faziam tudo do meu jeito, da maneira que eu queria. Então eu fui crescendo mal acostumada. Então quando as coisas não eram feitas do meu jeito, ou como eu queria, você esperneava. Eu me esperneava, eu me revoltava. Então, quando eu fiz 3 anos de idade, ela tomou uma atitude de me abandonar. Abandonou meu pai e queria jogar na época eu e meu irmão no orfanato. Força Jovem te ajudou de alguma forma?
Com certeza, bispo. Foi a ponte toda para batismo com o Espírito Santo. Se não fosse a Força Jovem, eu creio que eu não teria conseguido fazer o que eu fiz. Eles me davam força quando eu estava desanimado. Eles iam na minha casa quando eu não queria ir mais. Tive esse jovem da Força Jovem que todo dia me mandava mensagem. Após as reuniões ele falava comigo. Ou seja, foi de fato de verdade a família que eu não tinha para me dar o carinho. A Força Jovem me deu o carinho que eu necessitava. Tudo certo, abriu, valeu. Achar um bom conteúdo pra ouvir não anda fácil, né? A gente até tenta as recomendações dos amigos e dá uma chance para sugestões que aparecem nos aplicativos, mas... Onde é que eu posso ouvir descrições que acrescentem de verdade na minha vida? Ei, com a FJ1 você pode. E tirar aquela dúvida que tá me matando? Pode também. Nossa, eu só queria achar um lugar pra conversar sobre as situações chatas do dia a dia. Aquelas que ninguém gosta de falar. Tudo isso pode no FJ1 Cast. Se você quer dar um play na sua semana de um jeito diferente, acompanhe todo domingo pelo canal no YouTube da Força Jovem Universal, ou FJ1 Cast, o podcast da FJU para você chamar de seu. Oiê, eu sou a Bruna e faço parte da FJU aqui, do Templo de Salomão, e acompanhando as lives da FJU eu pude esclarecer várias dúvidas que eu tinha, inclusive uma delas era que eu não entendia o porquê não era legal usar roupa rasgada, né? E nessa live o bispo explicava direitinho, explicava até o real motivo da onde surgiu essa moda. Se você, assim como eu, tem essa dúvida e quer entender o porquê, eu não vou te contar aqui agora, mas você pode assistir e entender lá no nosso canal do YouTube, Força Jovem Universal. O nome dela é Que Moda é Essa? Ah, e a live acontece todos os dias também. Segunda a sábado, às 4 da tarde. Não perde, viu? Tchau, tchau. Voltamos com a live FJU. Então a gente está de volta, vamos ver o que aconteceu. Se encontraram na balada, fazendo tudo errado, ele fumando maconha, quer dizer, ela indo no caminho errado, eles iam se arrebentar, né? Mas aí você, rapaz, disse para ela, tem um lugar para ir. Tem um lugar, eu sabia já... Você já conhecia a igreja, né? Já conhecia, desde pequeno, né, bispo? Então sempre tinha dentro de mim a verdade, né? Uhum. E aí, no sofrimento, a gente não chegou a completar um ano junto, levando aos trancos e barrancos, muita briga. E eu falei, não dá pra viver desse jeito, não, esse sofrimento não. Eu falei, tem um lugar. Uhum. Tem um lugar, Thaís, que se a gente for de verdade, muda. Pra Igreja Universal. Pra Igreja Universal. E aí, como é que foi quando você ouviu? E aí, quando ele falou que era na Igreja Universal, eu falei assim, não. Não, porque eu já vi muitas pessoas chegar lá, as pessoas manifestam. Eu não quero isso, eu tenho medo, eu falava pra ele. Uhum. Aí ele falava assim, mas você não quer mudar? Você não quer continuar junto? Então você vamos lá. Você já tinha ido à igreja ou não? Já tinha ido, bispo, só que foi quando minha mãe manifestava dentro de casa. Eu era pequena ainda, mas eu tenho lembranças que as pessoas iam lá tentar chamar minha mãe para poder ajudar ela. Então, eu sempre cresci com esse negócio, a Igreja Universal faz isso com as pessoas. Aquela... Mas você nunca tinha ido? Não. Aquele fake falso, né? Eu tinha um preconceito, nem conhecia como era a igreja, nem sabia. Uhum. Mas não cheguei nem a saber o que podia ter lá, eu já não queria ir, só porque eu já tinha ouvido falar. Eu já tinha ido em outras igrejas, mas não na Universal. Já tinha Aí quando eu vi ele falar isso, e aí? E aí eu falei pra ele assim, vamos em outra. Eu pedi ainda pra ele pra gente ir em outra, que era na que eu ia, que eu já fui antes. Que de vez em quando eu ia as pessoas me chamavam. E ele falava assim, não, eu só vou se for lá. Aí eu... Você não perguntou por quê, né? Não, aí eu, pra agradar ele, falei assim, tá bom. Porque aí ele falou pra mim, lá é o único lugar que eu sei que a gente vai conseguir dar certo. Quer dizer, o cara sabia o caminho, né? Mas por que não foi antes? Sabia.
Você sabia o caminho? Por que você não foi antes, quando tava ali, né? Então, não dá pra entender, né, bispo? Tava esperando ela, talvez tava esperando. Tava certo. Mas e aí, quando vocês foram? E aí eu lembro o lugar onde eu sentei, lembro tudo. Aí eu falei pra ele assim, tá bom, vamos. Chegamos lá, e ele, bispo, foi o meu primeiro contato de fé que eu tive, foi ele. Quando a gente chegou lá, ele já chegou decidido, porque ele queria mudar. Ele chegou lá, pode ser que por mim, mas chegou lá e ele esqueceu. Se eu tivesse com ele ou não, ele estava certo do que ele queria. Porque ele falou pra mim assim, ó, eu vou me entregar pra Deus, se você quiser, tudo bem. Se você não quiser, a gente termina agora, tá tudo certo. E eu fiquei assim, meu Deus, ele tá doido. Porque a gente veio pra fazer nosso relacionamento dar certo, e agora ele tá me dizendo que se eu não quiser, tudo bem? Como assim? Aí ele falou assim, ó... Aí você pensou, agora eu não posso sair daqui mesmo. Eu falei, não vou sair, vou ficar aqui. Aí eu falei pra ele assim, não, tá bom, a gente vai. Fomos, tudo. E aí ele começou, eu ainda tava meio presa, bispo. Tipo, eu ouvi tudo, mas ainda tava meio receosa. Mas aí eu comecei a ver as atitudes dele. Ele já começou a mudar totalmente. Ele já começou a fazer coisas que eu nunca tinha visto ninguém na vida fazer o que ele fazia. Tipo, as coisas que ele adquiriu no outro trabalho dele, ele se desfez. Ele ficou com 4 peças de roupa, quebrou relógio, perfume. Tudo que era de errado, ele se desfez. A tia dele falava pra mim assim, uma outra tia, não aquela obreira, a outra. Assim, o que eu faço? Eu falei, não sei. Não sei, porque nem eu nunca vi isso. Mas assim, eu vou continuar com ele, não vou deixar ele por conta disso. Mas o que você fez com as roupas? As coisas você vendeu? Eu desfiz de tudo, bispo. Porque eram coisas que vieram da maneira errada, isso? Da maneira errada. Eu não queria nenhum vínculo, nenhum laço, nada que veio da forma errada. Nada. Então, desde uma camiseta, o relógio, ao carro que eu ajudei a comprar, que veio da forma também, me desfiz de tudo. Pô, então tu roubava pra caramba, hein? Desfez de tudo. Do zero, bispo. E aí? E aí, pra mim, o que mais eu abri meus olhos, bispo, foi porque chegou a Fogueira Santa, e aí ele falou, ele tinha um carro. Aí ele falou assim, ó, vou vender meu carro. Aí eu fiquei assim... Meu Deus, ele vai vender o carro. Eu nunca tinha ouvido falar isso, bispo. Ele falou, vou vender meu carro. Ele só falou uma vez, vou vender meu carro. Passou uma semana depois, ele falou, vendi o carro. E tá no altar. Aí ali, comigo mesma, eu falei, meu Deus, eu preciso ter esse Deus dentro de mim, preciso mudar minha vida também. Mas você viu mudanças nele nessa época? Totalmente. Quando ele, a partir do momento que ele decidiu se entregar, bispo, ele nunca mais bebeu, ele nunca mais fumou, morando no mesmo lugar. Tem gente que pensa assim, mas eu moro aqui ainda, não consigo muito fazer das amizades. Não. Porque ele morando no mesmo lugar, as pessoas passavam, via ele e falavam, nossa, ele tá diferente. E eu falei assim, não, se eu tô com ele, eu vou continuar com ele. Esse Deus que ele conheceu, que ele conhece, eu também quero conhecer. Então, o primeiro a mudar foi você. Sim, sim. Como é que foi essa transformação radical? Então, eu já cheguei no ponto final, né? Então, quando eu falei pra ela, vamos, que tem um lugar, eu já sabia o que eu ia encontrar lá, né? E eu cheguei, comecei a ouvir a palavra, um mês e meio, bispo. Ouvindo a palavra, eu decidi me batizar e fazer as coisas certas. Foi quando eu falei pra ela, falei, ó, eu respeito, a gente chegou aqui junto, mas eu quero fazer as coisas certas. Tanto no relacionamento, todo o processo de tudo, me desfazer das coisas. Você gostava dela, mas estava pronto para perdê-la se ela não quisesse um compromisso com Deus. Né? Gostava dela, tanto é que foi o ponto que fez eu voltar, foi o ponto com ela, né? O nosso relacionamento também. Mas chegou no ponto que eu falei, não dá. É fazer as coisas certas ou é ou não é. Aí eu conversei com ela, falei, ó, vamos fazer as coisas certinho. Se você não quiser o respeito, eu quero me batizar, eu quero me entregar pro Senhor, eu quero viver mesmo a palavra. E eu falei com ela, eu te respeito, se você não quiser, não tem problema, eu quero que você entenda também, se eu fosse batizar, você entenda, mas eu quero. Então eu falei pra ela nesse ponto e fui. Me batizei primeiro que ela também, e decidi fazer as coisas tudo certo. Voltei do zero, o início do zero, tudo que era pra fazer, fazia. O que era pra direção, que era pra passada, fazia. O que era pra largar, largava. Relacionamento, relação, tudo estava obedecendo certinho. Então, antes vocês já estavam namorando, 1 ano e pouco. Sim. Tinha um relacionamento sexual. Ativo. Aí você falou, não quero mais, parou. Cortei na raiz. Porque eu também fiquei pensando, eu falei, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Você não pensou assim, será que ele tem outra? Será que não tem mais? Muito, bispo. No começo eu pensei muito. Falei assim, ele... Sei lá, esse menino tá doido. Como é que vai satisfazer? Não é comigo? Isso. Será que tem alguma coisa? Aí eu não entendi. Aí depois eu comecei a
o auxílio. Eu chegava na igreja, as obreiras sempre perguntavam se eu queria conversar. Sempre fui orientada. Só que no começo foi muito difícil, porque eu falava assim, não, ele não gosta mais de mim. Porque ele não quer mais ter relação comigo, a gente sempre teve. E ele não queria mesmo, bispo. Ele falou assim, não, tô decidido e eu sei que lá na frente a gente vai poder ter. Mas agora não. E aí eu fui entendendo. Tinha dia de eu chegar em casa, chorava por conta disso. Falei, não. Porque eu sempre, pelo meu passado, bispo, eu sempre tive muita carência. Então, quando do nada eu perdi... Eu já morava sozinha, ele ia pra minha casa. Depois que ele se batizou, ele parou de ir na minha casa. Ele ficou mais de 1 ano sem ir na minha casa, mais de 2 anos. Para não ser tentado. Os vizinhos falavam assim, nossa, o Carlos não vem mais aqui, tá acontecendo alguma coisa. Aí já queria colocar coisinha na minha cabeça. Aí eu falava assim, não vou cair, diabo, não vou cair nessa história, não. Porque eu sei que tá tudo bem, a gente tá fazendo o que é certo. Mas foi muito difícil para eu entender o porquê disso. Aí ele se batizou, ainda eu demorei um pouco para me batizar. Me batizei, acho que depois de uns 6 meses dele depois. Por quê? Porque, bispo... Isso é importante, porque geralmente, quando as pessoas chegam, elas não querem se batizar logo, né? Que ela não pode se batizar de qualquer jeito, tem que ser batismo mesmo. Mas por que demorou? Porque eu já fui numa outra igreja, que eu já tinha me batizado. E aí eu falei para ele assim, mas eu já me batizei um dia. Não lembrava nem quando, acho que eu tinha 12, 13 anos. Aí ele falou pra mim assim, bem sério. Foi batismo mesmo? Você morreu pro mundo? Aí eu falei assim... Se tivesse morrido, não ia estar fazendo as coisas erradas. Aí essa pergunta que ele fez pra mim me despertou. Falei assim, não, porque eu fui pro mundo, bebi, saí, fiz um monte de coisa errada, não. Aí ele falou, então, é com você. Você quer morrer pro mundo, você não quer começar de novo? Aí eu falei, sim. Aí ele falou, então. Aí eu falei, então vou me batizar. Aí eu me batizei. Assim, agora... Depois de 6 meses. Depois de 6 meses. Então aí agora você batizado, você fazendo tudo certinho e você também fazendo certinho. Aí parece que girou uma chave em mim. Que eu também nem me importava mais, tipo, de negócio de relação, nem lembrava mais, bispo. Parece, assim, não era um peso, não era um... Porque a gente, claro, tinha momentos que a gente pensava, mas a gente falava assim, não, vai dar certo, lá na frente a gente vai conseguir, vamos fazer tudo certo. Mas não era uma coisa que a gente vivia em torno disso. Não. Isso pra gente era normal. Pra quem se a gente contasse, as pessoas falariam, não, vocês estão mentindo. Não, mas... O que foi mais difícil pra você mudar? Em mim? A carência, eu acho, bispo. Eu era muito carente. Carente tanto de amizade como de homem. Então, eu comecei a me envolver com pessoas muito cedo. Com 13 anos, 12, tipo, eu já ficava com outros caras. Conheci ele. Eu sempre queria pessoas perto de mim. E como eu cresci em um lar conturbado, minha mãe só vivia em função do meu padrasto, da minha irmã. Então, acho que a carência, pra mim, foi uma coisa mais difícil de abrir mão, assim, falar assim, ó, hoje eu não sou mais carente, se tiver... Pra ir na padaria, eu tinha que ir com alguém. Porque eu não queria andar sozinha. Então, essa parte, pra mim, foi o mais difícil. Emotiva, carência... Isso foi mais difícil. Foi nessa época que vocês estavam no Força Jovem? Chegaram a participar do Força Jovem? Como é que foi? Sim. Chegamos a participar do Força Jovem. E a obreira sempre orientava a gente, conversava. Tudo que tinha na igreja a gente participava. O menos possível a gente ficar só, a gente evitava. Então a gente ficava muito fazendo as coisas na igreja. Se tivesse que evangelizar, a gente ia. Tivesse que ir para qualquer lugar, a gente ia para não ficar só. A gente se envolveu realmente com as coisas de Deus, porque a gente queria mudar. Aí começaram a fazer tudo direitinho. Tudo direitinho. Quem foi batizado com o Espírito Santo primeiro? Eu. Só faltava você falar você. Como é que foi? Então, o batismo, bispo, demorou até um certo tempo do meu batismo nas águas para o batismo no Espírito Santo, né? Acho que cerca de 1 ano. Mas, não sei se por causa da distração, eu já obedecia, já estava fazendo tudo certo, mas a entrega total, bispo, a entrega. Eu lembro que quando fui na reunião... Estava na época da pandemia, né? E aí teve uma reunião por videoconferência, uma reunião de obreiros que passava, né? E aí o bispo falou assim, ó, o Senhor Jesus ele vai entrar aí dentro da sua casa. Abre a porta aí que ele vai entrar. Foi numa busca, né? E aí naquela busca foi especial, totalmente especial, bispo. Porque eu falei pro Senhor Jesus, eu falei, eu já evangelizo. Eu já falo do Senhor para outras pessoas, pela experiência que eu já tive, né? Não bebia, não fumava mais. Então, teve o agir do poder de Deus na minha vida, né? Eu tive uma experiência com o poder de Deus, bispo. Mas
tá faltando, como se estivesse faltando uma cor num desenho, né? Não conheço o Senhor como eu vejo nos testemunhos, como eu vejo a experiência que as pessoas passam, que conhece o Senhor de verdade, né? Passa a vida ao falar do Senhor. Eu ainda não conheço. O que falta? Eu já voltei do zero, fiz tudo do certo, tô obedecendo tudo certinho. Eu falei, se o Senhor quiser que eu levanto agora e apago meu celular, termino até o relacionamento que eu tenho com ela, se o Senhor quiser que eu vou para a direita, o que o Senhor quer? A minha vida está aqui. Eu voltei aquela oração toda a minha vida, bispo. Naquela oração eu me entreguei de verdade, como não tinha talvez feito aquela oração. Na hora, instantâneo. Na hora eu tive aquela experiência de verdade com o próprio Deus. Eu conheci Jesus ali. Por mais que eu já tinha tido um poder do vício, toda aquela experiência, mas ali eu conheci Deus, bispo. Porque uma coisa é você ter uma experiência com o poder de Deus. Isso. Você crê na promessa e acontece. Outra coisa é você ter uma experiência com Deus. Isso mesmo. Para isso tem que haver uma entrega total. Foi isso mesmo. A Bíblia tem vários exemplos disso. Por exemplo, a Bíblia fala dos 10 leprosos. Os 10 leprosos foram curados. Todos foram curados, mas só um voltou para dar graça. Quer dizer, o que faz a gente entender, só um voltou por Jesus. Os outros 9 receberam a cura que Jesus tem para dar. Então, tem muita gente que foi recebeu livramento de Deus, de acidentes, coisas que aconteceram, curados. Pessoas que foram curadas de doenças, humanamente falando, incuráveis, impossíveis. Pessoas que tiveram portas abertas, oraram, a porta se abriu, conquistaram, abriram empresa, fizeram isso, fizeram aquilo. E isso é excelente, você ter experiências com o poder de Deus. Mas não significa que a pessoa seja de Deus. E Jesus fala isso também, quando ele diz que lá no último dia muitos virão dizendo que Senhor, Senhor, em teu nome expulsamos demônios, curamos enfermos. Mas Jesus vai dizer para eles assim, aparta-se de mim, eu não vos conheço, eu não conheço vocês. Quer dizer, eram pessoas que fizeram milagres, até fizeram milagres, expulsaram demônios, curaram enfermos, mas não tiveram um encontro verdadeiro com ele. Isso é muito importante, porque quando a gente fala aqui, você já deve ter visto todos os testemunhos que a gente traz. Aliás, a gente sempre traz testemunho aqui de pessoas que foram batizadas com o Espírito Santo. Nós temos muitos testemunhos de pessoas que tiveram experiências maravilhosas com o poder de Deus. Se elas vierem aqui e falar, você vai ficar assim, de boca aberta, mas que ainda não foram batizadas com o Espírito Santo. Então aquele testemunho ali não está pronto. A transformação na vida daquela pessoa não está pronta. Mas ela estava morta e ressuscitou. E daí? Ela podia estar morta e ressuscitou. Já tem o Espírito Santo. Se não tem, então não adianta ainda, porque ela vai morrer de novo. Ela vai morrer. E aí, o que vai acontecer com a alma dela? Por isso que você não pode sossegar, descansar até tomar posse da presença de Deus. Porque quem não tem o Espírito dele, não é dele. É o que diz a palavra dele. Então você lutou e se entregou e recebeu. Me entreguei e recebi. E você? Quanto tempo depois? Como é que foi? Acho que depois de uns 7 meses, bispo. Aí eu falei assim, não, minha vida tem que ser completa, que nem o senhor acabou de... Você viu mudanças nele? Sim, vi mudanças nele, viu que ele conseguiu o Espírito Santo. Eu falei assim, meu Deus, eu vim até aqui e não vou desistir. E se eu quero ir até o fim, eu preciso do Espírito Santo. Porque eu sei que se eu não tiver o Espírito Santo, eu não vou conseguir me manter. Então eu quero ter o Espírito. Me entreguei. Tudo que eu podia fazer, eu fiz. Falei, meu Deus, já abandonei o pecado. Quem tem que abandonar o pecado tem que reconhecer. Não tenho mais nada que eu fale assim, que eu vejo dentro de mim, eu olhei para dentro de mim e falei assim, que eu preciso realmente abrir mão. Que às vezes eu penso assim, que eu não recebi antes, porque sempre ficava alguma coisinha que você não abriu mão de verdade. E eu falei assim, meu Deus, eu já abri mão de tudo, já abandonei o pecado, eu preciso do teu Espírito para eu me manter. Eu quero continuar, servir ao Senhor, eu quero fazer a tua vontade. E aí foi numa reunião de domingo, eu já tinha participado de manhã e falei assim, vou voltar de novo para a igreja. Eu estava com aquele desejo nesse dia. Eu estava entregue, eu falei, não, tenho certeza que vai ser hoje.
E aí eu recebi o Espírito Santo. Naquele dia pra lá, eu falei pra ele assim, eu tenho certeza. E não tem nada que me dê dúvida. Nada. E você viu mudanças nela a partir desse dia? Sim, com certeza. O primeiro foi... Ela era muito emotiva, como ela falou, né, bispo? Às vezes uma conversa, ela já estava derramando lágrimas, chorando e mais firme, mais convicta, mais certeza, né? Ela passava paz já para quem estava do lado dela, para mim. E deu para ver nitidamente a mudança em tudo, completamente. E aí depois que os dois estavam batizados com o Espírito Santo, aí já organizou para casar logo? Demorou? Como é que foi? Já, a gente falou assim, não, agora vamos fazer tudo certo. A gente ainda demorou ainda para casar, a gente ficou mais de 2 anos, né? 2? Por que esperou tanto, meu Deus do céu? É porque a gente compramos um apartamento também, né, nesse meio tempo. E... Que era impossível para as pessoas. Isso, e a gente queria fazer as coisas certas, bicho. A gente falou, não, eu tenho dentro de mim que eu consigo até esperar o apartamento sair, a gente pegar a chave e morar dentro do apartamento. Para mim já não era um peso, um fardo. Por causa de relação, a gente já estava firme na fé. Teve muitas orientações, bispo. Mas se vocês quiserem casar, já pode casar. Vocês podem casar. Que falta? Tipo, pra gente não errar. Acho que ele se preocupava, o pastor mesmo se preocupava pra gente não errar. Não cair em pecado. Não cair em pecado. E aí ele conversou comigo e falou, tá, dá pra esperar? Falei, com certeza, já esperamos tanto. E eu falava assim pra ele assim, jamais a gente vai voltar pra trás, porque a gente, nosso testemunho vai ajudar outras pessoas. Um jovem, quando chegar com problema nessa situação em relação ter relação sexual, se envolver, a gente vai poder saber como orientar. Então a gente não vai voltar para trás nunca. Então vamos esperar. Eu comprei um apartamento, falamos assim, aí o pastor falou, não, aluga uma, se vocês quiserem, vocês podem até alugar uma casa, para vocês não errarem. Aí a gente conversou, ele chegou em mim nesse dia, conversou, perguntou se queriam alugar uma casa pra gente casar antes. Falei, não, a gente vai esperar. E aí casaram 1 ano e... 1 ano e 7 meses. 1 ano e 7 meses casados já. E aí, como é que tem sido o casamento? Top. Vida de casal. Bom. Uma bênção isso. A gente fala assim, casar, não... casar pra mim é melhor do que eu imaginava. Agora, se vocês não tivessem seguido esse caminho, se você não tivesse vindo aquele dia com ele, obedecido a palavra, se entregado, o que vocês acham que teria acontecido com vocês? Provavelmente não estariam juntos. A gente já teria brigado muito e já teria terminado. Talvez se matado, não é? Brigado. Hoje a gente vê casal assim, bispo, passando por situação de briga, de relacionamento, a gente fala, meu Deus, a gente sabe o lugar, a gente chama, um dia vai. Mas a gente, que eles abrissem a mente igual a gente abriu nesse dia. Que a gente sabe que dá certo, que a gente teve isso com a gente. Então vale a pena. Muito. Valeu a pena esperar, valeu a pena se guardar. Todo o processo, bispo. Todo o processo valeu a pena. É e Deus sustentando, bispo. Em nenhum momento foi desesperador. Obedecendo tudo certinho. Claro, tem um conflito, o pensamento, tinha a situação que vinha, mas a paz dentro da gente sempre, em todo momento. São os 40 dias de Jesus no deserto. Né? Foi difícil, mas depois os anjos vieram e serviram. Sim, senhor. E, aliás, fica aí a dica para você que está namorando. Leia o livro Namoro Blindado. Se você está namorando, leia o livro Namoro Blindado. Compre, adquire o seu, para você aprender. Bispo, eu não estou namorando ainda não. Então, leia o livro Namoro Blindado. Porque você vai namorar daqui a pouco. Ou não vai. Não é verdade? Para que você não erre. E participe da terapia, né? Você está passando por dificuldades, situações aí na sua vida sentimental. Toda quinta-feira tem a terapia do amor. 20 horas aqui no Templo de Salomão ou numa Universal mais próxima de você. Tá bom? Então vocês participam lá em Jardim... Vila Carioca. Vila Carioca. Sim, senhor. Você não vou esquecer nunca, sou carioca. Vila Carioca. Cuidando dos jovens lá. Isso. Aliás, qual é o dia do encontro jovem lá? Sábado. Aos sábados, às 4 horas. E o endereço? Rua Antônio Frederico, 662. Então, esse sábado agora, 4 horas da tarde, né? Pro jovem. E como tem sido lá o trabalho com os jovens? Como é que ele ajudar os jovens hoje? É gratificante, bispo, porque, como ela falou, a gente vê que o jovem está no mesmo problema que a gente passou. Então, se você seguir isso aqui, dá resultado. E quando o jovem obedece, e a gente vê lá na frente, como já teve o fruto, e a gente vê, é prazeroso demais. É a recompensa, é o salário que a gente tem, é esse aí. Como é que é você aconselhando as menininhas lá agora? Você olha assim, você diz assim, eu sou você amanhã, né? Quando ela fala assim, obreira, não consigo. Consegue? Consegue porque eu consegui, eu não sou diferente de você. E qual o maior problema que elas têm?
Vida sentimental, bispo. Muito. Ai, não vou hoje para o encontro jovem porque briguei com o meu namorado. Ai, hoje eu acordei triste. Por ver alguma coisinha na internet, rede social, aquilo ali me desanimou. Oh, meu Deus. Quer dizer, vocês já passaram por isso, né? E, aliás, essa é a vantagem, é o trunfo do Força Jovem. Porque as pessoas que estão responsáveis, né? Por exemplo, a gente tem o projeto Help, que faz um trabalho maravilhoso. As pessoas que são parte do projeto Help, eu diria que a maioria delas passou por alguma situação. Depressão, automutilação, desejo de se matar. Então, a gente fala com propriedade. Não é dar a teoria do que você tem que fazer. É mostrar na prática que aquilo funciona porque funcionou com a gente. Então, são pessoas que te entendem. São pessoas que não vão dar um medicamento, um remédio, ó, toma isso aqui porque o laboratório diz isso. Não. Elas vão te aconselhar porque elas saíram dessa situação. Então, é um tipo de ajuda totalmente diferente. Porque são pessoas que têm experiência naquele assunto para poder te ajudar. Você está entendendo? E no Força Jovem também, os coordenadores do Força Jovem são obreiros, né, responsáveis, pessoas que têm condições de ajudar, de direcionar você, de estar ali para te guiar no caminho certo. Você vê, você falou que você vinha na igreja quando era criança, Sim, né? Não permaneceu. Você quis sair para fazer besteira. Foi. Mas a semente ficou plantada. Com certeza. Senão você não ia voltar. Tudo, da EBI, os ensinamentos, os louvor, tudo. Exatamente. Tinha dentro de mim a semente. A semente estava plantada. Tinha um temorzinho. Tinha. Tanto é que quando ela falou, vamos para outra, você falou, não, vou não. É lá mesmo, porque eu já conheço. Eu sei onde resolve. Exatamente. Então, quanto mais cedo você colocar em prática a palavra de Deus, quanto mais cedo você andar no caminho certo, menos você vai sofrer. Menos dor você vai ter na sua vida. Agora, se você diz assim, eu quero curtir mesmo, depois eu resolvo. Se você quer pagar para ver, então vai em frente. A gente está aqui para te ajudar, não é para te julgar, né? Como fala o Help, não te julgo, te ajudo. A gente não está aqui para obrigar você a nada, é para privar você de fazer nada. Você é livre. Todos nós somos livres. Eu sou livre. Eu sou livre para fazer o que eu quiser. Só que eu sei que se eu for naquele caminho, aquilo vai acontecer. Se eu for nesse caminho aqui, é isso que vai acontecer. A escolha é minha. O que Deus faz é nos dar força para ir no caminho certo. Então, fica aí a dica para você. Se você quiser se unir ao Força Jovem, você é o nosso convidado. Nós temos vários projetos, várias atividades, vários eventos. Aliás, está vindo aí dia 11 de maio o Mega Dancing. Já vai se preparando para esse dia no ginásio do Ibirapuera, com a galera do Projeto Cultura, 12 equipes de dança representando áreas aqui de São Paulo, né? Vai ter lá o pessoal do ABC, né? Dançando lá também no dia. Vai ser uma coisa muito legal. Muito legal. É o Mega Dance Musical, porque eles vão pegar um tema de um encontro jovem que nós já tivemos e fazer daquilo ali um musical, para arrebentar. Então, Ginásio do Ibirapuera, você está vendo aí, já vai se preparando, coloca essa data no seu calendário que você vai estar com a gente. Segue lá no Instagram, se você não está seguindo, segue, @oficialfju, tá ok? Thaís, Carlos, dá uma olhadinha lá, dá tchau para eles. Tchau, pessoal, um abraço, até a próxima. Estamos mais juntos do que nunca.